Sejam bem-vindos. Amém? Que bom que você veio. Quem está pronto aí para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Amém? Meus irmãos, quero que vocês abram comigo Salmos 25, verso 1. Salmo 25, verso 1. Eu compartilhei com a pastora que geralmente o Senhor ele me dava um princípio que viraria um norte para as doutrinas que eu iria pregar naquele ano. Alguma coisa que eu sabia que Deus iria enfatizar. Deus fala muito forte comigo há muitos anos, assim. Ele me dá uma palavra. Teve um ano, foi uma delícia. Ele me deu umas palavras assim, por exemplo, descanso. E toda a base da minha vitória estava naquilo. E quando eu entendia que a inquietude iria me atrapalhar, eu começava a lembrar dos princípios, todas as minhas meditações sem forçar, não pegava uma concordância bíblica, a palavra descanso e ia caçar. Não. Eu estava ali lendo a Bíblia, como está acontecendo agora. Deus tem me mostrado muito sobre incapacidade. E tudo que eu abro na Bíblia, tudo que eu abro, parece que a Bíblia é feita de incapazes, que foram capacitados por Deus, ao andar com Deus, foram totalmente trabalhados para agradar o Senhor. Incrível isso. É como se eu estava hoje não, esses dias terminando uma leitura de Lucas, e eu estava lá e de repente Deus me mostrou como que Pedro, ele não estava falando mentira, ele não queria negar Jesus, ele falou com toda a verdade. E Jesus falou, tua boa vontade é boa, Pedro, mas antes que o galo cante, tu vai me negar. Ele queria, só que ele era incapaz de cumprir. Você entendeu como é que funciona comigo? Eu estou lendo Lucas, eu estou lendo o Novo Testamento, estou em Lucas, eu vim desde Gênesis e estou indo, sem tempo. Daqui a pouco a gente vai nas orientações sobre o ano, mas eu estou lendo assim, corrida, é uma das leituras que faço. E aí, eu não estava lendo, vou caçar textos que mostrem a incapacidade do homem, não. Eu estava simplesmente olhando a Bíblia, na minha leitura corrida, e estava lá a incapacidade de Pedro. E, meu irmão, vários outros momentos. É incrível como que parece que a Bíblia ela vira temática para mim. Então, preste atenção. Então, todos esses anos eu fiz dessa forma. O Senhor sempre botou um tema no meu coração. E esse ano foi esquisito, diferente. Eu comecei a orar, falar, Deus, o que é que o Senhor quer enfatizar? E o que o Senhor quer que eu fale? E nada. E foi. E eu fiquei tranquilo. Eu não procuro palavra para pregar. É uma coisa que eu quero que você entenda. Eu não procuro o que pregar. Isso para mim é uma postura estranha. Deus não é um ser que eu estudo para falar dele. Deus é um ser que se revela para mim na minha intimidade, para que então eu revele ele. Então, com essa mentalidade, você não tem como ficar em Deus como se ele fosse um objeto de estudo. O que ele está fazendo? Espera aí, deixa eu ver como é que ele está. Se ele está de bom humor ou mau humor, para que então eu fale a respeito dele. Não. Isso é minimizar Deus. Muitos pastores seguem essa prática. Ou estava lá procurando um sermão, tem outros termos que se usa, mas deixa quieto. Eu estava ali, né? Deus, o que o Senhor quer falar? Gente, se ele quer falar, você concorda? Não é que eu não preciso orar. Deus, o que o Senhor quer falar? É só isso, Deus, o que o Senhor quer falar? E então, ao invés de eu estudá-lo, eu me relaciono, eu canto muito, gente, no meu tempo de estudo. Você vai ver um comentário bíblico aqui, uma cifra, quando não preciso de cifra, meu violão do meu lado, uma música aberta, e eu paro durante o meu estudo e canto. Hoje eu cantei muito. Cantei lá o David Keelan, Envolve-me na Nuvem. Eu não sabia que nesse congresso, quando Esconda-me na Nuvem, a música do David, o Tommy Tenney, não sei se é assim que pronuncia, ele pregou sobre isso. Então, provavelmente, eu não sabia que aquilo ali parece, né, um espontâneo, mas eu fiquei mais fortalecido nesse conceito. Mas que louvor simples. É isso mesmo, ele canta, esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem, esconda-me na nuvem de glória. Onde o mundo não me ache, e o pecado não me encontre, e os prazeres não me cerquem, e vai. Mas eu cantei, foi muito isso, hoje. Você entendeu a questão? Então,
o que vai acontecer aqui hoje? Eu quero que você entenda o fluir do Espírito. Por favor, inteligência espiritual agora. Olha aqui para mim. A palavra chama das operações, das manifestações do Espírito, como palavra de sabedoria. O que você vai receber é uma palavra de sabedoria. Eu amo a Deus, por quê? Porque o texto que ele me deu para extrair sabedoria é um texto que eu amo muito. Eu não sei se ainda está. A gente tem uma lousa branca, um quadro branco, que não estava apagando. Então eu escrevi o Salmo 25 lá, falando assim, Deus, eu quero confessar isso todo dia. Um dos textos aqui que você vai ler, que é o verso 15. Aí, não apagava, então ficou lá registrado. Eu amo demais esse salmo. Esse salmo, para quem conhece, é aquele salmo que fala que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, a qual ele dará a conhecer sua aliança. É esse salmo. Só que ele não é só. Esse texto é um dos mais conhecidos. Você está aqui comigo? Eu estou só introduzindo para você ganhar com carinho o que você vai receber do Senhor na palavra. É um texto de sabedoria. E eu amo a Deus por quê? Porque é poético. A gente está precisando de poesia, gente. Esse texto hoje, que você está lendo, por favor, para os mais simples, entenda. Você está lendo uma canção. Para quem já sabe, já embarca aí, irmão. Mas você está lendo uma canção, um poema, uma música. O livro de Salmos são livros de poesia, só que diferente da poesia moderna, onde a pessoa canta de uma paixão que ela não vive. Ele canta sobre ser traído, mas ele não está sendo traído. É diferente, a sua mente moderna, ela pode atrapalhar a sua ideia sobre poesia. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de poesia vera, de poesia doída, sofrida, de um momento que a pessoa vivenciou para então compor sobre ele. Os salmos eram momentos assim onde a pessoa se aliviava, e você vai ver, glória a Deus pelos salmos, pelas músicas, que você vai ver angústias profundas vivenciadas por homens que andaram com Deus. Você está aí? Esse salmo é mais um momento de pedido de ajuda, de socorro. É estranho, porque nós estamos numa festa, nós vamos falar hoje disso, desse salmo. Mas eu não quero dar aqui, eu ia anunciar o tema, mas você poderia levar para o outro lado. Eu quero que você receba esse tema de uma forma muito carinhosa. Eu vou falar sobre postura. Mas esquece, não é postura com a vida cristã, é postura frente à vida. Eu creio que o próximo tempo, a sabedoria que Deus irá nos dar aqui hoje, é para que você possa viver os próximos dias de uma forma mais leve. Escute, o que você vai receber aqui é uma palavra de sabedoria que vai ser concedida a você, e eu espero que você tome ela como espada do Espírito e use. Ei, olha para mim, por favor, gente, estou pregando. Eu espero que você use nesse ano que vai entrar. Por quê? Porque pode ter certeza do que eu vou te falar. Isso será muito necessário para a tua vida. Você está entendendo? Essa palavra ignorada é uma tragédia. É como se Deus falasse assim, toma uma espada. Aí você fala assim, entrou na luta, você fala, não, guardei ali a espada. Pô, Deus, eu estou na mão. E você vai para cima da luta e Deus fala, a espada, cara. Você fala, não, que espada? Essa palavra, eu não quero que você fique com aquilo que eu vou comentar. Eu quero que você pegue o Salmo 25, vá para a tua casa e esmiúce ele nos próximos dias. Pare de ler um pouquinho qualquer outra coisa da Bíblia, leia só esse Salmo, todo dia. Trechos. Identifique trechos, identifique o pensamento do Salmo. Porque, gente, dificilmente eu abriria um texto poético para pregar. E principalmente numa noite como essa. Provavelmente seria um texto doutrinário, como foi do ano passado, de Efésios 5. Dificilmente. Você está aí? Já recebeu fé no teu coração? Já bateu um ar de seriedade na coisa? Amém? Toda palavra enviada por Deus ela é útil para algum fim. Mas essa aqui é nível de sobrevivência. Você precisa muito de saber o que está escrito nesse texto. Esse texto revela tanta coisa, mas tanta coisa. Vamos lá? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me
conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos, esse é o meu texto, se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, ou como outra versão que eu amo, livra-me das ânsias do meu coração. Alivia-me das tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Fale conosco, Senhor. Você leu, você degustou a poesia? É um salmo interessante, porque é um acróstico. Lembra? A de amizade, M de não sei o quê. É isso. Só que com o alfabeto hebraico. Você está diante de algo muito profundo. O que é possível ver nesse salmo? E qual é a realidade desse salmista? O salmista, ele está diante de um quadro, se você analisa de forma clara ali o texto, de frustração, descontentamento e até alguns problemas interiores. Meu irmão, não é diferente de muitas realidades aqui. Não é diferente da realidade de muitas igrejas. Parece que de um tempo para cá, as coisas começaram a virar e o quadro começou a ficar estranho para o nosso lado. Esse salmista, ele está assim, é alguém que tem uma intimidade com Deus, é visível, ele tem uma história com Deus. Por favor, me permita aqui introduzir para vocês, mas não perca seu coração aquilo que Deus vai falar. Então esse homem, ele está aqui com uma certa frustração, descontentamento e alguns problemas interiores. Outra coisa também que se pode notar através da narrativa dele, da poesia dele, como eu falei, não é despulgada da realidade. Ele não está falando da vida de um vizinho, da história de alguém. Ele está falando do que ele está enfrentando. E o que ele está enfrentando? Provavelmente, os pecados do passado, no verso 7 aí, se você conferir na sua Bíblia, voltaram a ele a pesar. Ele está olhando para a juventude, para um momento em que a Bíblia chama de tolice. É um momento que os jovens, de paixões que não se justificam, coisas que a gente depois pode dar conta e acabar atrapalhando a nossa vida. Isso o livro de Eclesiastes fala, isso Paulo fala para Timóteo, que a juventude ela tem prazeres bobos, prazeres desnecessários. Então no verso 7, ele vai falar para Deus para não considerar, de alguma forma, os pecados do passado vieram à tona no coração dele, ele se sentiu pesado pelas, vamos falar o português claro, pelas loucuras, idiotices, coisas que ele fez na juventude que agora começou a pesar. Mas não só isso, começa a pesar um acúmulo esquisito, porque ele olha para o lado da sua juventude e vê talvez alguém muito tolo, mas ele enxerga o presente também, falando assim lá no verso 18, perdoa os meus pecados porque são
muitos. Me perdoa de todos os meus pecados. Eu tô pesado com eles. Então é um homem que tem uma intimidade com Deus, que fala uma linguagem sadia em relação a Deus, mas é um homem que nesse momento ele se encontra pesado por aquilo que fez e por aquilo que tem feito. É também um tempo de solidão. Esquisito, porque o cara está enfrentando um momento difícil. Ele está enfrentando um momento que ele precisava de apoio. Volte para mim, tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O 16 fala que ele está sozinho e aflito. Você já passou por um momento assim? Cara, vamos pensar no quadro aqui. Os pecados de mocidade, no momento que a gente talvez não tinha muita sabedoria, vieram à tona. Os pecados de hoje estão pesando. Aí você está se sentindo pesado por isso, frustrado, descontente, né? E com alguns problemas, algumas angústias interiores. Quando você olha para o lado, você está aflito, sozinho. Então, é lindo esse poeta aqui, meu irmão, ele não é a música sertaneja nossa. Esse homem, ele incorporou o sofrer. Esse homem, ele passou por aquilo que ele está falando. E que se não bastasse tudo isso que ele tem que lidar, ele fala, lá no 19, que os inimigos, ele pede, Deus, dá uma olhada nos meus inimigos. Você já teve vontade de falar para Deus assim, eu vou te informar acerca da minha situação. E Deus, são muitos inimigos que eu estou enfrentando e eles carregam por mim um ódio mortal. Você já teve coragem? Não fale isso, porque Deus ele sabe do teor da tua guerra. Mas na poesia, o homem abre o espaço e fala assim, Deus, o senhor já deu uma olhada à minha volta? E o senhor já viu que eles não estão para brincadeira? A luta na volta, na minha volta, as circunstâncias que eu estou passando, elas não estão assim amigáveis. Não é um negocinho que vem para tentar me abalar. É um negócio que vem para tentar me matar. Te convenci de que o negócio está ruim para o lado do homem? Ou você se identificou com alguma forma desse texto? Se não, querido, pode ter certeza de uma coisa. Tem uma hora que a gente olha e fala assim, cadê Deus? Cadê Deus sobre a nossa nação? Cadê Deus sobre a igreja? Cadê Deus? Deus, nós confiamos. Por que estamos sendo frustrados naquilo que confiamos? Tem algum momento que você parou com algum cristão que ele falou assim, cara, a minha realidade interior é de angústia. Eu estou angustiado. Eu estou tomado por aquilo que o meu coração se encheu. E eu estou cheio de ânsias, decepção. Você viu alguém assim. Se você não viu, você não é humano. Você não está parando o tempo suficiente para ouvir as pessoas. Não são poucos aqueles que se apresentam hoje com problemas emocionais. Essa semana eu tive uma experiência. A gente foi no hospital. Quinta-feira eu saí daqui e fui levar minha cunhada no hospital. Chegando lá na recepção, eu vi que tinha algumas pessoas, era quase 11 da noite. Tudo bem. Daqui a pouco, o médico sai e fala assim, vamos supor, Kátia? Ué, ele falou pelo nome. Você está aqui? Falou, doutor. Aí eles começaram a conversar. Eu vi que eles eram conhecidos. A mulher saiu de casa porque não estava se sentindo bem, sozinha. Nós estamos falando de centro do Rio. Foi para o hospital, sem nenhuma companhia, para tomar um remédio, porque estava explodindo de dor de cabeça. E o médico tratou ela de falar, você já te mediquei, vai embora. Aquela mulher estava com problemas emocionais. Ela foi ao médico por estar sozinha. Tá. Eu vi um senhor todo espalhafatoso, de repente, quando a minha cunhada veio, ela falou assim, tem aquele senhor? Ele estava com crise de ansiedade. 2. Eu te pergunto, não tinha Covid, não tinha dengue, não tinha gripe? Uma emergência de um hospital, 11 horas da noite, numa quinta-feira, final do ano. Cadê o parente dessas pessoas? Tá assim, tá nesse nível as coisas. Ninguém tem para ouvir essas pessoas que um médico precisa falar, cara, eu já fiz tudo que você podia. O médico mandou ela embora porque não tinha o que fazer. Ele viu que ela queria ficar ali. Ela, não, estou esperando fazer efeito. Ele falou, mas você pode ir embora, você está aqui há muito tempo. Ela, não, estou explodindo de dor de cabeça, vou ficar aqui até fazer efeito. Ela não queria ficar sozinha. Gente, ela estava num local extremamente deserto. Ela estava sozinha. É uma coisa que me causa
assim, eu estou perplexo com a nossa geração. Nós estamos estragados ao extremo. A minha questão aqui hoje é mostrar para você que postura assumir, gente. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Esse é um texto de sabedoria extrema. Eu louvo a Deus porque vem em forma de poesia, porque talvez a gente pode falar de modo mais doce, mais açucarado, olhando a vida e vendo que a vida tem beleza. Sabe por quê? Esse homem, ele não começa detalhando para nós as desgraças. Ele começa assumindo uma postura. Ele diz assim: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. É muito interessante essa questão, porque eu quero falar disso. Preste atenção numa prática que você precisa assumir para a sua vida. A gente já falou dela de diversas maneiras, mas aqui vai de uma forma simples, rasgada, direta. Você precisa aprender a elevar a sua alma. Agora, preste atenção. É alma, é homem interior. Nós estamos falando de você por dentro, seus sentimentos, seus pensamentos. Agora, existe um perigo aí. E nós vamos trabalhar aqui no equilíbrio. Quando eu falo de elevar a alma, você precisa compreender que a linguagem bíblica, inclusive dos próprios salmistas, é de que a alma, ela se abate. A alma é um elemento muito interessante como parte do seu ser. Ela é capaz de fazer você ler as coisas. Uma pessoa que ela tem algum tipo de doença psicossomática da alma, ela tem algum distúrbio no sentir, no pensar. Ela não funciona de forma limpa, como ela deveria. É como Jesus, quando chegou para aqueles homens, falou assim: quando a gente canta texto de lamentação, música de lamento, vocês não choram. Mas quando a gente canta música de alegria, vocês não riem. O que ele está falando? A alma de vocês, ela não vibra na frequência correta. Quando parece que é para alegrar, não alegra. Quando parece que é para lamentar, não lamenta. Preste atenção. Tem uma cultura de bem-estar. Tem uma cultura de não existem problemas. Tem uma cultura de você não pode se sentir péssimo. Tem uma cultura errada, meu irmão. Preste atenção. Você precisa compreender que sim, a alma se abate. O problema todo é o que ergue a alma nossa. É o que faz a nossa alma sair do abatimento, porque ela se abate. Quando eu estou falando aqui, eu não estou forçando o texto. Literalmente, ele está falando a palavra, eleva a ti a minha alma. Ele está falando, eu pego e faço os meus sentimentos, o meu homem interior, o meu ser colocado, ser levantado a ti. É uma coisa tão maravilhosa, porque em outro momento, a gente sabe, já virou música. O salmista fala assim para o Senhor, lá no Salmo 42:11, por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele bate um papo com ele mesmo, você já sabe disso. Ele diz que ele, Deus, era o auxílio dele e o Deus dele. Ele está falando, eu tenho um regente. Jesus é visto como aquele que é, por Pedro, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, 10 ou 11, o texto, como aquele que é o pastor e bispo da nossa alma. Eu gosto disso porque usou dois termos. Pastor fala do guia, do apacentador, daquele que direciona. Mas o bispo é uma palavra para administrador. Então Jesus, ele quando entra numa vida, ele entra para administrar você, não é para deixar você à mercê das suas próprias emoções. Ele entra sobre você, na sua vida, ele entra nas suas emoções, no seu coração, para ser alguém que organiza as coisas, que põe as coisas no seu devido lugar. Então, não tem problema. Não tem problema. A alma, ela vê, interpreta, percebe. Se a Kátia muda, de uma certa forma, o comportamento para cima de mim, a minha alma vai absorver aquilo. Um clima tenso, a minha alma vai absorver aquilo. Não tem problema. Eu não sou um desalmado, eu percebo o mundo à minha volta. O problema todo é quando esse mundo à minha volta se torna o meu mundo por dentro. O problema todo é quando eu não tenho uma reação de gerir, de administrar o que eu estou vendo. O problema é quando aquilo que eu estou vendo e o que eu estou recebendo, aquela informação, aquele sentimento negativo ou positivo, quando aquilo se torna o tudo do meu ser. Quando eu não consigo colocar minha alma numa postura que ela devia de estar. Ouve isso, numa postura que ela devia de estar. Esse homem, ele aprendeu uma coisa que nós precisamos aprender.
a viver além das circunstâncias. Meu irmão, livre-se. No nome de Jesus é uma libertação. Se livre da cultura do prazer. Você não precisa, para ser pleno, estar o tempo todo sentindo prazer, se sentindo satisfeito, tendo uma lista. Eu sei, muitas pessoas devem ter feito isso no seu, mas se não fizeram, fizeram no meu. De lista de realizações no Instagram. Legal, lindo que a pessoa queira partilhar com quem ama, com quem também celebra as conquistas dela. Mas a grande verdade é que nós, que ficamos daqui talvez numa vida mais realista, a gente olha, e gente, por favor, eu não vi nenhum de vocês, mas vi de outra pessoa, antes que tenha e que você pense que seja qualquer tipo de, né? Não é, eu não vi. Eu vi uma pessoa especificamente que você não deve conhecer, ou sim ou não sei, é de longe. Mora em Paris, fica tranquilo. Ou sei lá assim, nem sei onde está morando, você tem noção. Eu só me chamo a atenção que talvez você olhe para trás e fale assim, cara, ficou muita coisa para fora, ficou muita coisa, muita lista que eu não dei ali, ó, feito, muita coisa que eu não realizei. E aí, o que acontece? Outras pessoas viram o ano de forma radiante e pensam que a vida vai ser radiante o tempo todo. Viva a alegria! Eu vou pôr um nome no meu ano, é o ano do extraordinário, mas pode ser o ano do mais normal possível. E isso era o que Deus queria que você se contentasse. Talvez Deus quer que você tenha um ano normal, pacato, parado, estacionado. Quem sabe é um tempo que você precisa, sim, de não correr, de ir mais lento. E Deus precisa tornar a tua vida lenta e tuas conquistas lentas. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém está ouvindo isso. Não é essa a voz da igreja hoje. É uma voz doce, esperançosa, de vai, mas eu não posso prender você num esquema ridículo de contentamento só quando as coisas estão boas. Eu preciso me contentar e aceitar de que a vida não é um algodão doce, não é fofinho e docinho. É algo que às vezes vem de forma muito amarga. Bota aí no seu Instagram. A vida não é um algodão doce. Não precisa nem me citar. Paulo disse assim, gente. Recebe isso no teu coração, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está falando que situações ruins, ele se contentou, ele esteve contente, satisfeito. Pô, é isso aí, vamos lá, é isso que a vida me deu. Eu li um texto filosófico, mas gostoso. O camarada dizia o seguinte, você diz, se eu tivesse tomado isso, qual seria esse, diante de uma situação? Se eu tivesse tomado essa postura e não essa, o que teria acontecido? Não teria acontecido nada, porque você tomou essa. Você escreveu, a história foi feita. Pare de viver com aquilo que não vai trazer nenhum tipo de realização, de andamento da tua vida. Esse foi o trajeto que te trouxe até aqui, não é isso? Então celebra isso, foi isso que você entendeu, interpretou e caminhou. Em toda e qualquer situação, esteja contente. Pastor, mas se eu tivesse ido pela direita, você não foi. Você não foi. Não é possível que não tenha um Deus soberano que você pode colocar nele a sua alma, levar. Eu vou te falar ainda dessa postura, mas eu quero que você entenda que as circunstâncias boas ou ruins, viva fora delas, viva além delas. Elas não precisam trazer para você nenhuma satisfação e nenhum descontentamento. Eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, circunstâncias favoráveis nos atrapalham e muito de ser plenamente quem deveríamos ser. Preste atenção numa coisa aqui. Você conhece aquela história? 2 irmãos param Jesus no seu sermão, falam assim para Jesus, ei, meu irmão não quer dividir comigo, pede para que ele divida a herança comigo. Jesus falou assim, quem me constituiu entre vocês? Repartidor. Quem é que me colocou como juiz de causa, que agora fica dividindo herança para um para outro? Ele falou, eu não sou para isso. Agora olhe para mim, por favor. Olha o que vai acontecer, meu irmão. Jesus vai contar uma parábola. E nessa parábola, ele vai dizer que um homem, ele era rico, e seu plantio foi muito favorável, foi extremamente favorável. O que acontece? Se cumpriu nele o que o provérbio diz. Aquele que retém mais do que é justo é amaldiçoado pelo povo. Por quê? Imagina que o cara que faz a gasolina fale que agora só ele vai ter gasolina no mundo. Hein? Vou matar você agora, que não consegue viver sem.
O camarada do arroz branquinho. Ele vira e fala, quer saber? Eu produzi uma safra de arroz que vai me dar o resto da minha vida, eu, com pernas para o ar, comendo arroz. Eu não vou dividir isso com ninguém. Jesus não está falando que ele tinha que dar para os outros. Jesus estava falando que ele tinha que produzir, que a vida é produtiva. E não é rico para com Deus quem para si ajunta. Jesus está falando que aquele homem ele foi inútil para a vida, porque ele tinha recursos, mas sabe o que ele diz a si mesmo? Escuta o diálogo interior desse homem. Jesus denuncia. Lucas 12, 19. Eu vou ler. Diz assim, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveita a vida. Ele está falando, louco. Hoje pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Sabe o que ele está falando? Nem herdeiro você possui. Para quem vai tudo isso que você reteve? Para que tudo isso que você fez? Para trazer uma ideia de satisfação de si mesmo. Para falar, folga, eu posso. Eu não vou produzir. Gente, o sonho do brasileiro, ele trabalha pela aposentadoria, sim ou não? Esquece agora a tua carteira. Eu quero falar do teu propósito. O teu propósito para quando você se aposenta? Por favor, viva além, gente, do mercado. Vive além do treinamento que nós recebemos. Nós não paramos nessa vida porque o nosso propósito vai além. Ele se modifica ao longo dos anos. Daqui a algum tempo, e bastante tempo, claro, eu não poderei mais ser o pastor principal dessa igreja, mas tu acha mesmo que eu vou jubilar, vou sentar e vou ficar dando trabalho para o pastor que assumir? Eu vou mudar, gente, eu vou fazer outra coisa. Você entendeu? A vida muda, ela tem fase, ela tem... Eu vou ouvir o Senhor, claro. Agora, em nome de Jesus, entenda uma coisa aqui. Você não pode se satisfazer nas situações, o que está acontecendo, favorável ou negativo, sabe por quê? Isso não dita nada daquilo que Deus pensa sobre a vida. É isso. Alguém vira e vai falar assim, cara, tu já viu a abastança que o fulano está andando? Jesus vai falar, ele é maluco. Ele é louco. Essa atitude é insana. Meu irmão, você está recebendo? Eu quero muito estabelecer uma base para você pensar. Eu não quero chegar aqui e ficar te dando um monte de palavra. Vai dar certo. Esse ano é um ano de extraordinárias coisas sobre a tua vida. Pode ser que não. E você vai ter que estar contente com isso. Eu estou te preparando para isso. Pode ser que teu ano que vem agora é uma mesmice, mas é uma mesmice necessária porque tu ainda não aprendeu a viver na mesmice. E se contentar com ela. Lucas, esse a gente precisa abrir juntos. Lucas 6:20, Jesus está falando sobre a mentalidade do reino. Discípulos, ele vai falar para os discípulos. Gente, vê se isso é uma coisa lógica. Se você diria assim, ó, feliz, ó, então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Você vai falar assim, feliz é quem é pobre. Vamos seguir. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem, rejeitarem o nome de vocês como indignos por causa do Filho do Homem. Vê se a igreja não está flertando com essa ideia de ser aceita. Começar a falar aquilo que o outro quer ouvir para que... É flertar com a cultura. Falar, ó, não, nós não somos assim, dá para a gente conversar, a gente não pode ser intolerante. Vê se a igreja não está fazendo isso. Não, feliz é quando a gente afirmar, Cristo pensa assim e o pessoal fala assim, intolerante, religioso, preconceituoso, crente safado, e sei lá, o que vão chamar a gente. Fala sério, tu está pronto para ser cancelado, meu irmão? É o cancelamento. Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando fores cancelados. Alegre-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Ele está falando, gente do nível de vocês também foram criticados da mesma forma, pagaram às vezes com a vida, mas a alegria deles está lá no céu. Beleza. 24. Ai de vocês
os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. A aprovação, às vezes, ela é pior veneno para um homem de Deus. Principalmente quem é que está aprovando esse homem. Meu irmão, olhe para mim, por favor. Texto confuso. Porque pobre é feliz. Rico. Sabe o que está acontecendo aqui? Antes que você pense, meu Deus, vou doar todos os meus bens, vou morar debaixo da ponte para ser feliz. Não é isso que o texto está propondo. O texto está propondo o seguinte: cuidado com as circunstâncias. Sabe por quê? Naquele tempo, quem vivia rico, se sentindo suficiente, preenchido, Jesus está falando, tem algo errado. Porque o tempo agora, eu estou procurando pessoas pobres para dar o meu reino a elas. Presta atenção. Jesus vem, olha aqui para mim, meu irmão, sem entender. Jesus vem te encontrar. Aí ele fala assim, eu tenho algo muito rico para te dar. Você fala assim, não, obrigado, estou satisfeito. Igual hoje. Provavelmente tem gente que falou assim, não vou tomar café porque eu preciso estar com barriga para comer mais tarde. Não tem gente que fala isso, sim ou não? Agora, se você tomou um café, se você está bem, satisfeito, quando alguém chegar e falar assim, pernil, você vai falar assim, obrigado. Jesus está falando, o problema é que essas pessoas deram um jeito em si, resolveram. O que eles fizeram? Eles estão fartos quando eles deveriam ter fome, eles estão bem saciados, rindo, quando eles deveriam estar chorando. Ou seja, eles não viveram a experiência como eles tinham que ter vivido. Eles foram enganados por uma falsa. Não que os ricos não tenham se voltado para Cristo no dia deles, mas os ricos perceberam em si a pobreza, a insuficiência, até mesmo as suas riquezas. Mas esses aqui, o perigo todo é você se sentir que você está bem, que está tudo indo bem. Então uma sensação de bem-estar, esse culto ao prazer, essa ideia para o nosso cérebro de que tudo tem que estar sempre muito bem, muito quadrado, isso é, meu irmão, doença, isso é até ruim para a tua vida espiritual. Tem hora que nós precisamos nos ver desorganizados, quebrados, insuficientes, para que a gente receba o suprimento do céu. Ele está falando, ai, ele está lamentando, ricos, sabe por quê? Porque vocês já receberam a consolo, vocês já se satisfizeram, vocês já se autossatisfizeram, vocês já estão satisfeitos, vocês não têm necessidade, não há o que colocar na tua vida, vocês não percebem a necessidade que tem. Então, meu irmão, preste atenção, se a escola que você está passando está doída, está sofrida, mas é um momento ruim, preste atenção, permita que as circunstâncias, sim, produzam em você uma perplexidade, um descontentamento, mas faça o processo do salmista. É o que nós vamos começar a ver. Preste atenção. Você não pode se abater perante a circunstância. É aquela velha ideia. Olha aqui para mim, frase de caminhão. Ei, não mostre para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Frase de caminhão. O que eu quero que você faça? Que você aprenda a pegar a sua alma e fala assim, vamos ali ver quem o Senhor é. Minha alma, meu irmão, isso é a prática devocional, não tem jeito. A tua alma, ela precisa vislumbrar uma grandeza que só Deus tem. Ela precisa se saciar em algo que só Deus é. E sabe o que acontece? Quando nós não entendemos isso, a gente fica à mercê do que vai acontecendo. A gente fica à mercê do que está à nossa volta, do que dizem sobre nós. Olha, os preços vão subir. Olha, vai acontecer isso. E lá, meu irmão, você é dominado por isso. É isso que conduz a igreja do Senhor. Alguma coisa, nós cantamos aqui, cristão sendo despedaçado não foi um mau marketing. Cristãos morrendo numa cruz, sendo feito de luzes para iluminar a cidade, queimados em praça pública, não foi um mau marketing.
O Espírito Santo começava a extasiar, tornar as pessoas perplexas. Que fé maluca é essa que essas pessoas assumiram? Como pode alguém ficar fiel a um Deus assim? Isso impactava e convertia. Fala tu. Agora presta atenção numa coisa aqui. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, disse Pedro, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Presta atenção. Ele está falando assim, pega a mão poderosa de Deus e se abate debaixo dela. Ele está dizendo que o abatimento não pode vir das circunstâncias. Você tem que se ver pequeno diante da mão de Deus, não das coisas. É isso que eu quero que você entenda. Cara, e o tempo, no tempo que for oportuno, aonde Deus julgar, que é o momento, Deus não julgou o teu momento, talvez. Quando ele julgar que é o momento de fazer, ele vai pegar e vai realizar. Ele está falando que essa exaltação não vai vir de você para você, não vai vir de você buscando um reconhecimento, vai vir de Deus exaltando a sua vida. Meu irmão, eu já vivi isso. Essa escola que dói. Porque você se rebaixar debaixo de Deus, eu já falei para vocês aqui, vou ensinar novamente. Eu pensei, que Deus esquisito, que gosta que eu fico me lamentando, falando, Deus, eu sou ridículo, insuficiente, podre, cego, pobre, cego, nu. Aí começa aquela depreciação, cocô do cavalo do bandido que não entrou em cena, nananana. Eu ficava pensando que era isso que a Bíblia está mandando falar. Os humilhados serão exaltados, os que se humilham, eu vou me humilhar. Eu pensava que era isso, uma depreciação. Eu vou me depreciar para Deus me exaltar. Eu achava que era por aí. Até que eu vi que o texto não diz isso. Quando Deus ele pede que você se humilhe, ele não pede que você se rebaixe ao nível da onde você não está. Ele pede que você assuma o que você é. Ele pede que você reconheça a tua insuficiência. Ele pede que você haja no nível da sua pequenez. Isso é humilhação. Gente, nós não nos prostramos porque um joelho precisa ser dobrado numa postura de adoração. Nós nos prostramos porque sabemos que quem é Deus e Ele é muito grande. Quando eu o invoco, eu estou invocando um ser que fez os céus, a terra e a minha vida, de que eu não tenho noção de quem Ele é. É muito pouco. O que eu sei é o que Ele falou de si. Eu não tenho capacidade de defini-lo. Como é que eu vou ficar aqui dando formas para um Deus que tentou me falar o seguinte: a terra é o banco onde eu coloco o meu pé. Só para me dizer assim, tem noção da minha grandeza? Tu já percorreu a terra, Jefferson? Não? Então, o meu pezão, só meu pé, descansa na terra. Para você ter noção. Aí você fala, então o pé de Deus é quanto? Toda essa extensão de pé grande. Para que ele falou isso? Para a gente comprar um tênis de presente para ele? Ô, irmão, ele tentou te dar noções, dimensão. Ele está fazendo, pensa a terra. Coisa grande, né? Hein? Eu já fiquei 10 horas andando dentro de São Paulo. Trânsito assim. Até Barreto. 10 horas. Você tem noção do que é 10 horas? A Nice vai lá para o Nordeste. 3 dias andando nesse Brasil. Né, Nice, de carro? Você tem noção do tamanho desse negócio? Agora imagina a terra. Gente, o avião, uma coisa rápida. Às vezes leva dias para chegar em alguns lugares. Você tem noção? Aí vem você, com as tuas crises. Em vez de elevar a tua alma, pega a tua alma, meu irmão, coloca numa grandeza como essa. Dá para ela uma dimensão que ela não tem. Isso aqui, ó, é tudo relapso, é tudo passageiro, é tudo uma coisa sem nexo. Essa vida é confusa, é bagunçada. Tudo que tem parâmetro da terra está perdido. Você precisa pegar a tua alma e falar assim, vamos para um ambiente estável. Vamos para um ambiente seguro. Vamos para um ambiente imutável. Vamos pensar, minha alma, naquilo que não oscila, naquilo que não muda. Porque se tem uma coisa que a tua alma faz é mudar. A tua percepção muda o tempo todo em relação à vida. Os teus sentimentos em relação a pessoas mudam. Tudo que está pautado nas tuas emoções, nos teus pensamentos, é mutável. Então, meu irmão, presta atenção. Você precisa aprender
principalmente pela prática devocional, de contemplar o Senhor. A beleza de Deus precisa ser rasgada diante dos seus olhos quando você olhar para a Bíblia, quando você cantar uma canção. Não cante canções que estão por aí, cante aquilo que faz você elevar a sua alma ao Senhor, aquilo que faz você ter noção da dimensão da onde você precisa entrar. Tem que ser uma música que extasie você, que deixe você assim perplexo diante de Deus, que deixe você sem palavras. O dia em que no louvor você não ter mais palavras, você chegou lá. É o dia em que um Abraão está orando, mandando ver na intercessão, de repente ele fala assim: eu sou pó e me atrevo a falar. Sou pó e cinzas e me atrevo a falar. É o dia em que Eclesiastes 5 faz sentido, quando você chega e fala assim, diante de Deus, ele está no céu, você na terra, sejam poucas as tuas palavras. Sabe o que ele está falando? É o dia em que você chega e você fala assim, como? Como que eu me dirijo a um ser desse? Meu irmão, tu ficaria mais perplexo diante de um presidente do que tu fica diante de Deus. É teu pai, amém. Mas é teu pai, você vai entendendo uma coisa. Você precisa entrar numa devoção, num nível onde o teu pai te causa um profundo respeito e uma paixão devastadora. Tem que ser grande a paixão por Deus, mas o respeito tem que vir na mesma proporção. E nós estamos perdendo o respeito por Deus. Nós estamos desrespeitando o Senhor. Nós não estamos entendendo esse simples momento onde ele fala, eu elevo a minha alma ao Senhor. Meu irmão, preste atenção. Pegue canções, pegue palavra, pegue textos bíblicos, encha a sua vida de Deus. Não vá para Deus pedindo que o pote vazio seja preenchido do que você quer. Fale para ele, Deus, eu estou no meio de uma loucura, mas eu quero levantar minhas mãos ao Senhor e declarar que o Senhor vive e reina para todo sempre. Nenhum governo muda sem que o Senhor perceba, sem que o Senhor queira, nada. As estações, os tempos não transitam, não vão de um lado para o outro, não sai uma era e entra outra, sem que o Senhor perceba, sem que o Senhor esteja no controle, na administração. Deus está na administração, o tempo terá seu fim. A Bíblia diz que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Então, peraí, enquanto os tempos estão contados, enquanto os tempos estão mudando, enquanto estamos indo de 2022 para 2023, tem alguém lá no trono e eu vou olhar para esse alguém, vou me fascinar em relação ao que vou ver, e o que eu vou ver vai conduzir a minha vida, não vai mais me deixar à mercê do que é aqui, ó. Porque se a gente ficar o tempo todo desprugado disso, para viver isso, meu irmão, olha, qualquer homem de fé que eu conheço pode me apresentar o maior. Esse homem vai perder a fé. Se a gente nos próximos dias não conseguir prestar atenção nessa primeira postura, que é elevar os olhos, elevar a alma, é colocar no Senhor, no lugar onde Ele pode preencher e ser sobre as nossas vidas. O Salmo 25, verso 15 diz, aquele texto que amo, eleva os meus olhos continuamente ao Senhor. Preste atenção aqui. Se eu ando o tempo todo assim, ó, o que está desprovido? O meu pé. Sim ou não? Você vira para o teu filho e fala assim, olha por onde tu... Fala, gente. Ai, meu Deus, a rabanada está te chamando mesmo, hein? Hein? Você chega para o Senhor e fala assim, você não fala para o teu filho isso? Agora imagina você viver o tempo todo assim, ó. Ele está falando que ele eleva continuamente. Ou seja, não para. Ele está o tempo todo assim, ó. Só que olha o que o Senhor faz. Pois ele tirará os seus pés do laço. Ele falou, não cuide de você. Olhe para mim. Foca em mim. Ou seja, se tem um perigo aqui, eu vou cuidar disso. Mas você precisa estar, ó, continuamente. Gente, isso é todo dia, toda hora, todo momento. Aqui, ó. Você vai conseguir manter um ano assim? Vamos brigar por esse tempo que virá, amém? Você precisa pegar aqui, ó. Não deixe o queixo cair, o queixo vai querer olhar para cá, ó. Lembra? O aqui desse homem é sozinho. Pecado acusando de um lado, pecado acusando do outro. Inimigos querendo matá-lo. E lá? Quando a alma dele chegava lá, gente, isso é adoração.
é um momento onde dentro de nós, aquilo que nós estamos olhando e cantando, expressando, começa a crescer tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que de repente você some de você e tudo isso aqui perde o sentido. Se você nunca vivenciou isso, que o Senhor te dê essa experiência, porque um dia, meu irmão, teve um dia que na minha adoração pessoal, no meio da rua, eu vivi uma experiência como essa e eu pedi a morte. Pastor, você queria morrer? Não. Eu queria para perto daquilo que eu estava sentindo. Eu falei, Senhor, eu não tenho dimensão, mas se isso que eu estou sentindo pode me levar agora, me leva para perto. Eu falava, me leva para perto disso. Porque foi como se Jesus aparecesse para mim, eu não sabia se era Jesus, mas eu sentia uma coisa que estava me arrebatando. Gente, eu fui chorando no meio da rua, doido para chegar em casa, mas a minha casa tinha minha mãe e meu padrasto, que não eram cristãos. Eu fiquei na rua, eufórico, e Deus me arrebatando ali, o sentimento de que eu não quero mais nada. Gente, tudo perdeu o sentido. Claro, aquela experiência passou e eu fiquei pensando, gente, como é que eu volto para Nárnia? Como é que eu volto para isso de novo? Como é que eu entro nesse lugar? Gente, eu tenho que sentir aquilo de novo, eu tenho que ver aquele ser de novo, eu tenho que me aproximar dele de novo. É por isso que a gente tem fome, gente. A gente tem fome porque provou. Você está aí? Então, por favor, se os seus olhos forem para lá, a tua alma, que ela pode estar abatida pela circunstância, não é diante dela, é diante da grandeza. Sua alma só pode ser abatida diante da grandeza de Deus, porque isso é um abatimento saudável. Isso te coloca numa postura que você precisa estar. Agora, se você se eleva por meio da circunstância, meu irmão, esse ano vai ser meu ano, pastor. Escreve aí. 10 quilos a menos. Escreve aí, pastor, escreve aí. Já determinei, irmão, ó. Iniciar uma pós. Esse ano é o meu ano, ninguém me segura. Meu horóscopo diz que... Quê? Meu o quê? Não sabe não, pastor? Sou de Libras. É o ano do Libriano, sei lá se é assim que fala. Tu pode ser de tudo. Você que é de Aquário vai morrer afogado, meu irmão. Seu peixinho. Tá vendo o horóscopo, né? Achando que a cor vai mudar alguma coisa na tua vida. Seu crente macumbeiro. Vocês são crente não, só. Não vai mudar em nada. Não, a previsão para esse ano que o quê, irmão? Quem prevê o quê? A gente está prevendo demais. A chuva vem quando tem previsão, mas cuidado. Você pode dar com a cara no muro. Esse ano pode ser horrível para você, mas ainda ser o melhor momento para você viver. É paradoxo. É louco. Mas preste atenção. Você não precisa de coisas favoráveis. Você precisa entender que tudo isso é viver. Pelo amor de Deus, gente, isso é sabedoria. Se você fosse um coach, você estaria aí agora acionando o botãozinho aqui, ó. Você sabe disso? Você ia estar aqui agora, ó. É um código que eu acabei de te dar. Bate aí, ó. Você aciona o botãozinho. Pelo amor de Deus, gente, você não precisa, você precisa de viver. Se você perder alguém nesse ano, não fala misericórdia, você não é um crente fraco. O que você vai fazer? Ser grato por o tempo que passou e você vai continuar vivendo para glorificar a Deus e a vida dessa pessoa que talvez acrescentou na sua vida. Amém? E se perder o emprego? Você vai crer que tem um Deus que te sustenta e vai atrás de outra coisa, porque Ele vai abrir as portas para você. E se não abrir por um bom tempo? Ele vai prover, porque Ele é teu pai, mas você precisa se relacionar como filho. Ei, gente! Nós não precisamos de um tempo favorável a nós. Nós não precisamos de um governo crente. Nós não precisamos de nada disso, gente. Nós não precisamos de nada disso que nos ampare, pois nós temos um Senhor cujos olhos a gente pode colocar e nele não há. Deus não está desesperado. Muito pelo contrário, continua sorridente. Deus está bem, gente. Deus não está deprimido nessa virada de ano pensando, gente, eu fiz uma listinha de sonho, eu consagrei no altar do Santo dos Santos. Então presta atenção. O que o salmista faz? Eleva a alma. E o que mais? Se reposiciona. Eu quero te pedir que você faça isso. Para amanhã. Por favor, gente, não viaja não, por favor. Não vai ficar lá olhando a vida dos outros no Instagram, onde passou, com quem passou, se estava melhor que você.
Por favor, não, 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 não. Amanhã você precisa se reposicionar. O que é isso, pastor? Ele pega no meio de uma desgraça que ele está enfrentando e vira e fala assim, tu és o meu Deus, verso 2, tu és o meu Deus, em ti eu confio. Olha o início, tu és o meu Deus, em ti eu confio. Você pode fazer essa confissão? Deixa sua alma se alimentar um pouquinho disso. Fala, tu és o meu Deus, Deus meu, em quem eu confio. Amém? Fala, em ti confio, Senhor. Vamos, meu irmão. Falta de rabanada, vamos. Em ti confio, Senhor. A sua alma foi criada para se saciar nesse lugar que você acabou de ir agora. Foi lá sem fé? Pode até ser que tenha ido. Mas é esse lugar que você deveria habitar. Poder falar, em ti confio, sua alma falar, é isso. Aqui nós encontramos estabilidade. Aqui nós encontramos paz, tranquilidade em meio à luta. Pode estar tudo maluco, mas a nossa alma fala, eu achei o meu lugar. É interessante que ele fala que ele tem expectativa. Gente, olha só, a confiança em Deus não anula a nossa expectativa. Ele fala, não seja eu envergonhado. Ele está jogando a responsabilidade para quem ele confia. Ele está falando, ó, eu tenho algo que eu penso. Então, por favor, você não precisa determinar circunstâncias favoráveis, mas você precisa ter expectativa. Qual a expectativa? A expectativa dele não vem do nada. Isso que você precisa fazer, por isso que você precisa aprender a ouvir Deus, estar com Ele, olhar para Ele. Sabe por quê? Porque nas expectativas que forem criadas num ambiente desse, são expectativas seguras. Pastor, expectativa que eu tenho. Meu irmão, eu fiz algumas metas que eu vou colocar no meu papelzinho para eu trabalhar por elas. Coisas que são saudáveis e que glorificam o meu Deus. Agora, preste atenção. Minha expectativa, o que eu espero, o que eu estou aguardando desse ano, elas não podem ser fruto do nada. É do verso 3. O verso 3 diz assim, ele diz, né, não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Ele está falando assim, olha, eu espero que não se frustre o que eu espero, porque, na verdade, ele está falando, Deus, quem te espera não é envergonhado, então por que eu seria? Meu irmão, é lógica, é objetividade, é simplicidade, é sentar, entender que a vida é complexa e falar assim, deixa eu dar um choque de lucidez e simplicidade desse negócio. Peraí, Deus está comigo ou não está? Então, se Ele está comigo, algum momento, esse meu momento que eu estou vivendo, não está muito normal, não. Mas peraí, eu não vou ser frustrado. De alguma forma, isso é o que glorifica a Deus. Então, peraí, como que eu vivo? A gente já vai falar disso. Mas ele vira e fala assim, eu tenho uma expectativa. Ele expõe isso para Deus e fala, na verdade, ele está falando, é uma realidade, é uma verdade, é um fato. Não tem pessoa que confie e se frustre. Então, por que eu seria frustrado? Gente, isso é o alimento. Então, se reposiciona, por favor. Por favor, senta com o teu esposo, fala o que a gente crê, o que a gente persegue juntos. O que a gente persegue? O que a gente glorifica a Deus? O que é esse negócio de ser cristão para nós dois? Vamos lá. O que a gente espera disso? A gente espera que a nossa casa seja um lugar do poder do Espírito. A gente espera fluir juntos no ministério. Então, peraí. Por que nós não seríamos? Essa é a pergunta. Por que a gente pode esperar ganhar vidas para Jesus e ser motivo de libertação para a vida dos outros como igreja? E por que a gente seria frustrado nisso? Qual a glória? Só glorifica o diabo as pessoas não serem libertas. Meu irmão, tem coisa na tua vida que não glorifica nada a Deus e que Deus já está cheio dessa circunstância. Quando você colocar os olhos nele, isso vai ficar claro para você. Sabe por quê? Aí vem a próxima questão. Presta atenção. Se você olha para ele, se você se reposiciona nele, você se coloca, você fala, bom, agora eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele traz para a minha vida. É óbvio que você precisa compreender que Deus é um, olha o que o texto vai falar e você leu muitas vezes, instrutor. Cara, é chato o quanto esse salmista repete. Primeiro, ele fala, eu quero conhecer os teus caminhos. Depois ele vai falar, ensina-me as tuas veredas. Depois ele vai falar, guia-me e ensina-me na tua verdade. Ele vai dizer, me instrui. Olha o texto aí comigo. A partir do 4, ele diz, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. 5, guia-me na tua verdade, ensina-me. Pois tu és Deus da minha salvação.
em quem eu espero todo dia. Aí ele vai lá para o 9, ele diz, guia os humildes na justiça. Então preste atenção aqui numa coisa, ele coloca Deus como um poderoso instrutor, como alguém que gosta e está presente para instruir. E é tão poderoso que eu quero que essa igreja abra os olhos agora, irmão, que os seus olhos espirituais vejam essa realidade. O verso 8 diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Sabe por quê? Para você, ele guia e orienta, porque tu está no caminho. Mas para os pecadores, gente, Deus quer nos usar para levar pessoas à salvação. Sabe o que ele faz para quem está perdido? Está falando, aqui, ó. Gente, por que você não aponta se Deus aponta o caminho? Por que você não ajuda as pessoas no caminho se Deus está falando aqui? Você fala, isso aí é só a coisa que a igreja quer crescer. Não, a igreja quer diminuir, quer ficar só 2, eu e pastora. A gente quer ficar aqui falando, Jesus, aqueles cultos que o irmão pega, fica de joelho e está aqui orando com o microfone. E quem está na igreja? A esposa do pastor também, ali no banco. Eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero que a gente fique aqui, cheio do ministério, presbítero, diácono, obreiro, todo exerce só a igreja, não tem mais membro. Eu quero isso para a nossa igreja, né? Não! Eu quero que Deus aponte o caminho. Então ele é tão bom que preste atenção aqui. Até para aqueles que estão perdidos, ele falou, por aqui. Você está aí, irmão? Até para aqueles que não estão sabendo, ele falou, aqui, ó. Agora, para nós, tem um cuidado especial. Por isso que eu te falei, você precisa se degustar nesse texto. O verso 12 em diante diz assim, aquele que teme o Senhor, está falando de um profundo respeito. Está falando de um profundo respeito. Esse temor não é medo. É quase medo. É um profundo respeito. É um respeito que causa devoção, que causa, sabe, cuidado ao tratar. A gente perdeu isso. Aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele não está falando só de orientar, ele está falando de escolhas, ele está falando de escolhas orientadas pelo Senhor, meu irmão. Você tem coisa para escolher nesse ano? Começa a respeitar profundamente o Senhor, que ele vai ser o seu condutor, ele vai ser o seu direcionador, o seu conselheiro. Ei, amém? Agora, olha aí o que o texto diz que vai acontecer com a pessoa que teme a ele profundamente. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência dará a terra. Ele está falando, Deus vai tanto estabelecer você, como vai estabelecer suas próximas gerações. Gente, Deus ele tem uma bênção geracional, ele pensa naquilo que estamos produzindo, ele pensa nos que vem depois. Deus não pensa em fazer no aqui e agora que se lasque quem vem. Deus ele pensa no que vem depois. Deus pensa naquilo que é replicável. Não pode ser algo para mim, eu tenho que pensar no Arthur. Você está aí, gente? É isso. Então nós precisamos entender essa bênção do Senhor. Quando ele é um instrutor e eu sou a pessoa que o teme, ele me faz repousar na prosperidade da minha alma. Minha alma caminha bem, tem bem-estar, mas não é o bem-estar desse mundo, nem das circunstâncias. Aí ele vai falar, o Senhor confia os seus segredos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meu irmão, Deus, ele literalmente é aquele que tem segredos guardados para a intimidade. Deus não se dá a conhecer de forma profunda para qualquer um. Você me desculpe. Pastor, eu não vivo uma vida de intimidade com Deus. Provavelmente você não conhece a Deus. Pastor, mas eu sei que Deus, eu tenho um temor de Deus. Não fala isso do teu amiguinho que você gosta muito. Ele não tem temor a Deus. Se ele tivesse temor a Deus, o respeito que você diz que ele tem a Deus, que é temor, faria ele não ter uma vida de pecado. Ele só não está na igreja, ele só não está com Deus, mas ele teme a Deus. Não teme. Não teme. Se ele temesse a pessoa de Deus, ele teria outra postura. Então, por favor, desculpa. Esse linguajar é lindão para você falar que o pecador que você conhece peca menos, mas não é bíblica. Estamos juntos aí? Não é bíblica. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Tem uma bênção, querido, nesse texto. E você precisa entender uma coisa. Quando o Senhor fala que ele tem orientação para as mais diversas pessoas, tanto para o pecador como para aquele que instrui, como aquele que está perdido, Deus está orientando todo mundo nesse texto. Eu estou correndo aqui para a gente ganhar tempo. Agora, olha o que ele diz no verso 9 novamente. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no caminho. Uma pergunta. Quem é a pessoa que você conhece? Deixa aí. Quem é a pessoa que você conhece que é manso e humilde de coração? Ué, gente, só um? Você não conhece ninguém assim, não? Vou lembrar. Teve um homem
que a gente celebrou o nascimento dele. Jesus, gente, manso e humilde, lembra? Achareis descanso para a vossa alma. Vamos nesse texto. Mateus 11, 28, vamos lá? Mateus 11, 28. Quero terminar com isso. O que isso tem a ver para nós? Presta atenção. São regras para participar do discipulado de Jesus. Presta atenção. Se você crê que Deus irá instruir você nesse ano que virá, você vai colocar os olhos nele, você vai reposicionar sua vida nele. O que vai acontecer? Você vai precisar de orientação para viver a maneira dele. Mas existe uma coisa. A gente precisa de uma vez por todas aprender o modo como ele ensina. Presta atenção aqui agora. O que esse texto, ele está num contexto, e qual é o contexto que antecede esse texto? Jesus está louvando o Pai. Jesus está entregando um louvor a Deus. Como é o louvor? Presta atenção. Muito obrigado, Deus. Olha agora. Por favor, preste muita atenção nisso aqui. Ele vai falar assim, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor escondeu isso dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está falando isso num diálogo, numa oração que Mateus traz. Aí ele dispara agradecendo a Deus, falando que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus revelou o Pai para você, senão você não conheceria o Pai. É o que o texto está falando. Presta atenção. Tem mistérios, segredos que estão vendados, que não são para qualquer pessoa, só para o nível da intimidade. Aí ele entra nesse texto. Vamos ler para a gente terminar? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está falando? O que vocês aprenderam não funciona. O que vocês aprenderam pesa. Se vocês tivessem aprendido de mim, era diferente. Só que ele está falando, o meu conhecimento, a forma como eu ministro pessoas, preciso que você entenda de quem vocês aprendem. Aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. É um contraste, sabe por quê? Os mestres da época eram cheios de si. Falavam, tinham coragem de afirmar uma coisa que não viviam. Tinha coragem de dizer para você fazer uma coisa que eles não faziam. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando o seguinte, ei, o meu fardo, aquilo que eu tenho é fardo. Então como é que pode trazer descanso, gente? Sabe por quê? Você já esteve com muitas coisas pesadas na mão, alguém vira e fala assim, deixa eu te ajudar. Gente, é tão alívio. Ainda que você permaneça com algo em suas mãos. Ainda que você tenha um peso para levar. Mas é menos do que você vinha carregando. Você está aí? Jesus está falando assim, não. O que eu tenho é um ensino. O jugo ali é um ensino. Eu não tenho tempo de esmiuçar a coisa aqui. Mas para você entender. Na época, o fardo, o jugo, eram os ensinos que eram levados para aquela geração. E Jesus falou assim, vocês estão pesados, né? Sabe o que está acontecendo, irmão? Presta atenção aqui. Alguns de vocês vivem um evangelho extremamente pesado. Uma vida com Deus extremamente pesada. É um negócio ruim de levar. E vou te falar, até insuportável e impossível. Porque o evangelho não foi feito para ser carregado por você na sua força, na sua capacidade. Presta atenção. O evangelho, ele é você entendendo essa postura de Jesus. Sabe por quê? Na sala de aula de Jesus. Então, o que a Bíblia fala? Se rebaixa debaixo daquele que tem todo o poder. Estamos juntos? Debaixo desse que me orienta, eu tenho que ser vazio. A palavra no hebraico é a mesma palavra. Para humilde e manso. É uma pessoa vazia. É uma pessoa que, em si, não passa uma arrogância. O conhecimento de Jesus faz com que nós, com cada um de nós, mantenha uma postura devocional, entregue, vazia. É uma postura mansa, é uma postura que a arrogância passa longe. Você está o tempo todo olhando e falando assim, eu não sei o que fazer, preciso de alguém que me ensine. Você é uma pessoa ensinável? Talvez tua vida tenha sido uma bagunça completa, porque você tenta colocar os olhos nele, mas na hora dele falar com você aquilo que o agrada, você fala assim, pera, eu tenho meus termos, eu tenho minha forma de pensar. Esse humilde, manso, por que ele traz essas duas palavras? Porque a palavra ali, apesar de ser a mesma, pode significar uma pessoa que é ausente de conflito. Ela não está. Porque uma pessoa rebelde,
Presta atenção aqui. Você não confronta a rebelião, gente. O rebelde, ele está o tempo todo aguardando o momento para se rebelar. Quando você confronta um rebelde, ele se expõe. A rebeldia não é despertada, ela já está ali. Se você é uma pessoa rebelde, começa a aprender a se livrar disso. Rebelde quer se pôr onde ele não tem autoridade. Rebelde quer se levantar contra aquele que deveria estar guiando ele. Os rebeldes estavam contrários a Moisés. Deus falou assim, bota na minha presença, no que há de mais profundo da minha presença, um símbolo da rebelião, para eles entenderem que rebelde não tem vez. Rebelde é seco. Eu só floresço quem é humilde, quem está debaixo daquilo que eu lidero. Você está aí? Aí você sabe o que aconteceu? Esse texto, ele está trabalhando para nós. Que na matrícula de Jesus tem uma qualificação de aluno, porque tem que ser como mestre. E você tem que ser ausente de guerra. Você tem que estar falando, cara, dou o que doer, que me dê na minha cara. Tô nem aí. Imagina você sendo aquela mulher, Ciro Fenícia, uma mulher que não é judia, que chega para Jesus e fala, cura minha filha, que ela está miseravelmente morta, sei lá como é que ela fala, sei que ela fala. Jesus falou assim, não posso tirar pão dos filhos e dar para cachorro. O que você ia falar, irmão? Não volto mais nessa igreja. Falou lá uns negócios lá que eu não gostei. Não é assim que a gente faz hoje? A mulher virou e falou assim, mas cachorro come da migalha que cai da mesa do dono. Olha o que essa mulher está falando. Você não entendeu, não? Ela está falando assim, já que você não me vê como filho, me vê então pelo menos como a tua cachorra. Você entendeu isso? Ela falou assim, o cachorro come da migalha do dono. Então, já que você não tem por mim filiação, me faz sua cachorra. Gente, pega malzão isso. Mas eu quero te mostrar que uma pessoa virou e recebeu um milagre. Sabe por quê? Ela falou assim, estou nem aí. Se é disso que eu preciso, me chama do que quiser. O quê? Cadela? Sou. Você entendeu, irmão? Ei? A pessoa chega e fala assim, pastor, destruí minha vida. Acabei com o meu casamento. Acabei com a amizade. Aí você fala assim, irmão, até onde você está disposto a ir? Geralmente o nível do quebrantamento a pessoa não quer ir, não. A Bíblia fala que a dureza do coração produz divórcio. Presta atenção aqui. Nunca um coração endurecido produz reconciliação, crescimento, maturidade, evolução. Então presta atenção no nome de Jesus, irmão. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O Senhor, Ele quer trabalhar em você uma estrutura ensinável, uma estrutura de recomeço. Por favor, não bata o martelo na tua vida enrijecendo coisa. Com a Kátia eu não converso mais, quer saber? Rompi o relacionamento. Eu tô nem aí. Eu vou ser feliz. Gente, não vai por essa cultura que isso só trará desgraça para a tua alma. Você precisa de se matricular e lá tem critério. Tem que ser uma pessoa apaziguada. Então, pode ser uma pessoa que fala assim, fala o que quiser, mestre. Sabe por quê? Eu nunca vi um quebrantado se ofender. Toda vez que eu confronto alguém num discipulado e a pessoa se exalta, eu vejo que ali ainda tem muito dela. Porque o Espírito Santo em nós, ele nos leva a cada dia a se abater mais, não se elevar. O Espírito Santo não trabalha em nós uma postura altiva. Ele sempre trabalhará em nós uma postura mansa e humilde, apaziguada. Você está entendendo, irmão? O Senhor passou por cima de você agora? Te achou? Aí você quer que Deus fale contigo, né? Como? Tu é a pessoa mais arrogante que tem. Come ovo arrotando caviar. Desculpa, querido. Não é para esses que Deus está. Deus habita com humilde. Então, para esse tempo, eleva a alma ao Senhor. Se reposiciona nele. Pelo amor de Deus, entenda. Ele é o seu instrutor. Ele vai fazer o papel dele. E você precisa estar pronto para receber. Então, na presença dele, vá vazio. Vá muito vazio. Vai muito destituído. Discipulado só funciona para esses, irmãos.